Bom, estou assoviando e chupando cano, então, porque o pessoal tá chegando, eu estou recebendo. A professora Camila, ela é bacharel em administração pela UES, ela tem mestrado em administração também pela UES, foi lá que nos conhecemos, né, Camila? Doutorado em administração pela UFRJ, pela COPEAD, especialização em docência de ensino profissional pelo ensino, né, pelo IFCE, e nos últimos tempos ela vem se qualificando na parte de neurociência, neuroeconomia e finanças comportamentais, psicologia econômica, educação financeira com psicologia econômica. Esses cursos complementares ela vem fazendo pela FIA de São Paulo e pelo Instituto Vértice. Então, é uma convidada muito qualificada, muito experiente, e espero que vocês aproveitem aí a oportunidade. Camila, está contigo. Obrigada, Nivan. Mais uma vez, bom dia a todos, pessoal. Queria agradecer pelo convite, é uma honra. Eu sou professora do Instituto Federal do Ceará, do IFCE, sou professora lotada no campus Jacaraú, lá pertinho de Jeri, e é uma honra aqui colaborar com os colegas. Agradeço ao Nivan aí pelo convite e a todos. Então, pessoal, vamos começar, né? Como o Nivan falou aí, eu sou administradora, mas eu venho me especializando nessa parte especificamente de educação financeira, tá? É uma área que eu me interesso muito e eu percebo uma demanda enorme, né? A gente tem essa necessidade de falar sobre educação financeira. E a minha especialização dentro dessa área ainda é mais na parte comportamental. E aí vocês vão entender nesse momento aqui que eu vou conversar com vocês o porquê que é tão importante essa parte para a gente começar a falar de dinheiro, tá? Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui minha tela. E aí, assim, eu não sei se tem algum sistema de vocês, mas por mim não tem problema se durante a apresentação alguém fizer alguma pergunta, por mim não tem problema, tá? Só que aí, como todo mundo sabe, quando eu estiver projetando a minha tela, eu não vou enxergar, então se alguém quiser ligar o microfone, ou então escrever no chat, acredito aí que... Eu vou te auxiliando, tá, Camila? Pronto, tá certo, obrigada. Deixa eu lá, vou projetar aqui. Pronto, estão conseguindo ver? Tá dando para ver, Nivan? Sim. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. O nome da palestra aí é Rico Bem Novinho, né? Que eu pego aí um pouco também do nosso cearenseis, né? Que a gente fala um pouco isso, a gente se entende quando tá falando isso daí. E aí a ideia é exatamente discutir sobre como administrar nossas finanças pessoais, né? Eu sei que aí durante essa semana vocês estão nesse congresso de administração mais voltado para pesquisa. Vou trazer ao final, né, algumas ideias de desenvolvimento de pesquisa nessa área, mas especificamente essa palestra é para o nosso dia a dia, né? Em geral, é para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, mas é bem amplo, né? Então, cabe para todos aqui essa conversa que a gente vai ter. Então, o Nivan já me apresentou, né? Formada em administração, sou professora do IFCE e não vou apresentar de novo, vocês já me conheceram. Bom, então, para a gente começar, eu adoro os memes que rolam na internet. E aí, eu vou começar logo com esse, que eu adoro Chapolin. E aí, eu acho que esse memezinho, muitas pessoas se identificam, né? Não consigo me decidir entre quero guardar dinheiro e só se vive uma vez, né? É aquela coisa que a gente fica na nossa cabeça, né? Não, mas eu quero guardar dinheiro, eu quero juntar dinheiro. E aí, no outro dia, você fala, mas só se vive uma vez, se eu morrer amanhã, eu tenho que viver tudo hoje. E aí, como é que a gente equilibra, né? Essas duas vozinhas que ficam na nossa cabeça. Bom, antes da gente começar, eu queria que vocês refletissem aí como é que anda as finanças pessoais de vocês.
vocês administram, né? Aqui a maioria, acredito que seja administrador, esteja em processo de formação. Vocês administram suas finanças pessoais? Vocês fazem um planejamento, né? Do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, se entra algum dinheiro para vocês têm esse controle. No final do mês, está sobrando o quê? Está sobrando salário ou está sobrando mês? Né? Às vezes chegou dia 15 e ainda tem 15 dias pela frente, já não tem mais dinheiro nenhum. Então, como é que anda a sua finança, particularmente, a sua vida financeira pessoal? Reflete aí para a gente poder começar a conversar sobre isso. E aí, pessoal, a gente começa falando sobre a nossa relação com o dinheiro. Como é que é a nossa relação com o dinheiro, né? A gente entende, e particularmente eu trago aqui a questão cultural brasileira, a gente não tem uma cultura de falar sobre dinheiro, né? Me corrijam se eu estiver errada. Recentemente, agora no mês passado, o MEC até lançou um programa de educação financeira. Então, até espero que daqui a alguns anos, quando eu fizer essa pergunta, os alunos vão responder que sim, que tiveram educação financeira na escola. Mas hoje em dia, infelizmente, a resposta 99% é negativa, né? Quando eu pergunto, alguém teve educação financeira na escola? Alguém fala sobre isso? Até mesmo dentro da família, né? E pelo fato de a gente não ser educado com isso, a gente tem essa distância quando o assunto é dinheiro, né? E aí, o que o dinheiro representa para a gente? Eu trouxe aqui algumas ideias e vocês também podem contribuir, coloca aí no chat. Qual é a representatividade que o dinheiro tem para você? Né? O dinheiro ele pode representar para muitos um poder, né? A ideia de a pessoa ter dinheiro significa a pessoa ter poder, pode remeter uma ideia de liberdade, de segurança, pode trazer uma ideia de inimizades, as pessoas têm muito dinheiro e aí fica sem amigos, e aí arruma briga, pode remeter uma ideia de vergonha, e aqui eu falo na relação com o dinheiro, tanto de ter ou de não ter dinheiro, né? Então, às vezes, traz essa ideia de vergonha, poxa, eu não tenho dinheiro, estou encabulado. Pode trazer a ideia de felicidade, e a gente vai falar sobre isso, sim, atrelar dinheiro com felicidade, isso é uma discussão grande. Remete a uma ideia de tabu também, né? A gente não fala sobre isso. Falar sobre dinheiro é até uma... Às vezes a gente pede até desculpa para a pessoa, chega, né, e fala assim, desculpa perguntar, mas quanto é que você ganha? A gente já fica todo... né, nos milímetros para falar sobre esse assunto. Mas por que se é algo que a gente convive diariamente com isso? Né? Todo dia a gente precisa pensar em dinheiro. A gente faz uma compra de um remédio na farmácia, a gente pega um ônibus para ir para a faculdade, a gente compra um lanche lá na cantina da escola, não sei. Então, tudo a gente precisa de dinheiro, todos os dias. Só que a gente não fala sobre ele. Por quê? Né? Por que é tão difícil? Por que esse assunto acabou virando um tabu? E é exatamente por esse ponto que eu falei no início, né? A nossa cultura. A gente não foi educado a falar sobre dinheiro, né? Dentro das nossas casas, pelo fato dos nossos pais também não terem tido, né, essa educação, essa cultura de falar, de achar que o dinheiro remete a algo ruim. Então, a gente foi construindo isso e foi se acostumando a não falar sobre dinheiro. Né? Talvez aqui em algumas casas tenha até essa questão. Vamos sentar para almoçar, para tomar café, a família toda lá se junta, e aí, não, olha, mesa não é lugar de falar sobre dinheiro, deixa esse assunto para depois, né? E aí, nunca é um lugar para falar sobre dinheiro, nunca é o tempo para falar sobre dinheiro, e aí a gente vai crescendo e a gente vai se tornando adultos que não sabem administrar as nossas finanças. Né? Então, a princípio, eu quero que vocês percebam, né? A gente vai construindo aqui esse entendimento sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida financeira. Por causa dessa cultura, dessa falta de educação financeira que a gente acaba construindo algumas crenças, alguns preceitos financeiros, né? A gente acaba trazendo para a gente algumas ideias e toma isso como verdade. E aí eu trouxe aqui até algumas, e mais uma vez, se vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade, coloca aí no chat qual é a crença financeira que vocês têm. Eu vou dar uma de blogueira aqui, coloca assim, hashtag minha crença financeira. Então, por exemplo, tem algumas que é o seguinte, se você não nasceu rico, nunca será rico. Algumas pessoas alimentam essa crença, né,
e acreditam, de fato, não, mas eu não nasci rico, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir chegar lá. Ou então, eu só consigo ter algo se eu parcelar, né? As pessoas acham que ter um carro, comprar um carro à vista, nossa, da onde isso, né? Eu só vou conseguir uma coisa, comprar uma geladeira, se eu parcelar em 12 vezes, em 20 vezes. Comprar uma casa tem que ser financiado. Então, a gente acaba acreditando nessas crenças, a gente vai construindo elas e tomando elas como verdade. Investimento é algo para quem tem muito dinheiro, né? A pessoa fala, não tenho dinheiro para investir, não. Entrar na Bolsa de Valores, comprar ações, nossa, não tenho dinheiro para isso, não. Os ricos são prepotentes, são snobs, e aí a gente até fala assim, não quero ser rico, não. Quero ser humilde, não tenho essa ambição. E aí, olha só as palavras que a gente acaba usando. A gente acaba pensando que a ambição é algo ruim, a gente acaba atrelando uma diferença. Não quero ser rico porque eu quero ser humilde, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, a gente coloca a riqueza nesse patamar de algo ruim, de algo distante, algo que as pessoas são infelizes, né? Mas é tudo a gente precisa pensar sobre isso. Uma outra crença. Você tem dinheiro, por que vai pedir desconto? Isso é coisa de pobre. E aí gera uma vergonha, se você está com um grupo de amigos, por exemplo, e aí você vai pedir desconto em alguma coisa para comprar. E, nossa, não vou pedir desconto. O que as pessoas vão pensar de mim? Vão achar que eu sou pobre. E aí, o pobre como sendo uma coisa ruim. Não, eu não posso ser pobre, né? E pedir desconto, o rico não pede desconto, pelo contrário. O rico é rico porque ele consegue barganhar, porque ele consegue desconto, porque ele consegue pagar menos, né? É inteligência financeira. Um outro ponto. Quero ficar rico para não precisar olhar o preço de nada. E aí a gente até acaba replicando isso. Nossa, meu sonho é ser rico, porque eu quero chegar um dia no restaurante e nem olhar o cardápio. Só pedir aquilo que eu quero, não quero olhar o preço de nada. Isso, todas essas frases que eu falei, em algum momento vocês já escutaram, até falaram ela mesmo, tem alguns significados, né? Tem uma série de crenças aí dentro delas, né? E a gente precisa refletir sobre elas, se elas fazem sentido, o que isso significa. Será que, de fato, se eu for rico, eu vou simplesmente não olhar o preço de nada? Não, né? A gente vê aí no noticiário um monte de gente que ganha prêmios e ganha na Mega Sena e ganha que não sei o quê, e depois não tem nada. Por quê? Porque não sabe administrar. Porque isso é uma crença, né? Achar que só porque você tem muito dinheiro, agora você vai esbanjar, jogar o dinheiro para o alto e não olhar mais preço de nada, né? Então, é preciso que a gente reconheça nesse primeiro momento quais são as minhas crenças. E aí, professora, qual o problema dessas crenças, né? Por que elas são ruins? O problema é porque tudo aquilo que a gente acredita, que a gente toma como verdade para a gente, é o que vai embasar o nosso comportamento, né? A nossa tomada de decisão. E essas crenças, elas vão acabar nos limitando de ir além. Por exemplo, então, aquela crença, se você acha que, não, eu não nasci rico, então eu nunca vou ser rico. Se você toma isso como verdade, você acha que, de fato, você nunca vai ser rico, você não vai lutar por isso, você não vai atrás disso, você não vai querer atingir essa riqueza, porque você acha que não compete a você isso, né? Então, a gente acaba baseando os nossos comportamentos, as nossas tomadas de decisões naquilo que a gente acredita, né? E aí a gente passa a agir, a ter uma vida baseada naquilo. E aí, como é que a gente pode abandonar essas crenças, né? É exatamente nesse sentido, começando a estudar sobre isso, pensando um pouco sobre o que você acredita, sobre o que faz sentido para você, né? Tudo aqui na educação financeira tem que fazer sentido para você. Só que a gente precisa pensar, a gente precisa ter um pouco de racionalidade para entender o que isso significa. E aí, para fechar essa questão das crenças financeiras, eu trago duas questões, né? Que é exatamente a riqueza e a felicidade. Primeiro, o que é riqueza, né? O que é ser rico? Eu tenho dois cenários quando eu levo para as minhas turmas de educação financeira, para as palestras, oficinas que eu dou. Eu tenho dois cenários aí distintos quando a gente fala de riqueza. Um é quando eu pergunto para as pessoas, o que vocês querem da vida, qual o sonho, qual a meta? E aí muitos falam, eu quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico.
E aí, logo em seguida, eu venho com a outra pergunta, né? O que é ser rico? E aí, essa é uma questão interessante, porque a riqueza por si, o que é riqueza? É diferente. Para mim, ser rico pode ser uma coisa que é diferente para você. E não tem uma resposta certa e uma resposta errada. Mas ser rico depende daquilo que você quer, daquilo que você almeja, do seu estilo de vida, né? E aí, um outro cenário também relativo à riqueza é muito chegarem para mim e falar assim: não quero ser rico, não. Nossa, dá muito trabalho. E aí, veja, já tratar essa riqueza com a distância, né? Achando que é algo ruim, achando que as pessoas vão ter inveja de mim, por isso eu não quero, achando que eu vou ser infeliz. Então, entender o que é essa riqueza e se eu quero chegar lá nela é importante. E aí, atrelado a isso, a questão da riqueza com a felicidade, né? As pessoas falam, dinheiro não traz felicidade, ser rico é ser infeliz. Calma aí, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Eu até li um post esses dias falando sobre essa questão de que o dinheiro e a felicidade, né? Algumas pessoas me falaram, professor, eu acho que o dinheiro ele não traz felicidade, eu acho que o dinheiro ele traz tranquilidade, para eu poder dormir sossegado, sabendo que as minhas contas estão pagas, sabendo que eu tenho comida na geladeira. Bom, qual é o conceito de felicidade para você? Para mim, felicidade é tranquilidade. Se eu vivo uma vida tranquila, onde todas as minhas contas estão pagas, onde eu tenho dinheiro para me alimentar, onde eu tenho dinheiro para arcar com a minha saúde, para eu ter um lazer, para eu ter uma viagem, para mim isso é felicidade, né? Então, quando a gente simplesmente joga assim que não, o dinheiro não traz felicidade. E pior do que isso, né? Falar que o dinheiro gera infelicidade ou gera tristeza é algo a se pensar, né? Por muitas vezes a gente acaba até vou trazer aqui uma expressão, né? Que às vezes a gente acaba romantizando a pobreza, né? E aí a aversão à riqueza, que eu não quero ser rico, mas a gente hoje acompanha nos jornais e a gente vê vários casos que acabam acontecendo em virtude da falta de dinheiro, né? Muitas depressões e estresse das pessoas acabam sendo geradas por falta de dinheiro, relacionamentos podem acabar em virtude da falta de dinheiro, e aqui eu quero instruir a todos, né, e quero trazer uma ideia de que o dinheiro ele não está atrelado à tristeza ou à infelicidade. O dinheiro, ele também não é para ser o principal norte da minha vida, mas eu preciso ter uma relação com ele, uma relação amistosa, até porque é o dinheiro que vai me proporcionar viver uma vida mais saudável, viver uma vida com mais qualidade de vida, né? Me proporciona as coisas que eu almejo, tá? Então, pensar sobre questão de riqueza e questão de felicidade é um assunto importante para a gente pensar, tá bom? Bom, e aí, então, tendo em vista isso que a gente falou, eu trago o conceito da educação financeira, digamos assim, né? Camila, só, né, como você disse que a gente podia ir conversando, teve um comentário aqui da Fernanda interessante, né, sobre o conceito religioso mal interpretado, sobre riqueza. Se você quiser abrir um parêntese sobre isso. A Fernanda, se ela quer falar alguma coisa, a Fernanda quer ligar o microfone? Camila, foi muito interessante isso que você falou, porque vem dessa vertente religiosa mal interpretada, né? Que na Bíblia tem dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da fechadura do que um rico entrar no reino dos céus, sabe? Então, essa questão da pobreza e da riqueza é mal interpretada nesse sentido. É um aspecto cultural, sabe? E as pessoas acabam achando, motivação não é a questão da motivação por causa do salário. Depende do que é o conceito de felicidade que você está falando, né? Se a pessoa está ganhando bem e ela não está bem no trabalho, ela não está bem com ela não está bem com a profissão que ela está exercendo, ela não gosta, ela não vai ficar motivada, mas isso não quer dizer que é por causa do dinheiro. Exato. Perfeito. Perfeito, Fernanda. O que eu quero exatamente é que vocês percebam isso, né? Se eu sou, sei lá, se eu sou avarento, se eu sou uma pessoa que
que não ajuda os outros, não é porque eu sou rico, não é porque eu sou dinheiro, é porque eu é que sou uma pessoa que sou meio ruim, né? Então, assim, é importante a gente separar isso. A Fernanda pontuou essa questão da religião, e essa é uma questão bem delicada, né? Mas, assim, para eu não trazer essa discussão aqui, eu vou mandar para... Depois eu vou enviar para o Eunivan, e aí eu peço para o Eunivan mandar para vocês, ou então daqui a pouco eu procuro aqui rapidinho e coloco no chat. Tem um artigo muito bom, um ensaio teórico muito bom, de uma autora que ela traz exatamente essa discussão sobre a questão cultural e traz essa questão da religião, tá? E só pontuar, de fato, Fernanda, é uma questão que pesa bastante. E pelo fato, né, da nossa cultura, do nosso país, tá muito enraizado nessa questão religiosa, então essa questão traz, e a má interpretação dela pode gerar essas crenças que a gente acaba levando na vida. Então, foi um ponto muito bacana que você trouxe e tem total significado aqui, tem total relação com isso que a gente está falando. Obrigada, viu, Fernanda, pela sua participação. Me lembra, aqui no final, já eu coloco o nome do artigo aqui no chat. Então, a educação financeira, pessoal, é comportamental, tá? Eu tenho um curso de educação financeira que eu ministro no IFCE, e aí eu falo para os alunos, né? No primeiro dia de aula, eu já falo para os alunos, olha, não esperem que eu vá dizer para vocês aqui onde é que vocês vão investir, qual um estudo sobre as ações da Bolsa. Isso a gente vai ver no final do curso. Porque até chegar lá é uma escada, né? Tem um outro meme, mas eu não coloquei aqui, adoro esses memezinhos. É da escada, né? Muitas vezes a pessoa já quer ir lá comprar as criptomoedas e as ações, investir na Bolsa de Valores, sem ter passado por essa questão comportamental. Então, a educação financeira, ela é o comportamento, ela é entender como é que eu administro o meu dinheiro, como é que eu lido com o meu dinheiro, o que o dinheiro representa para mim. Será que eu consigo abrir mão de tomar aquela cervejinha na sexta-feira para guardar um dinheiro para uma aposentadoria que é daqui a 20 anos? Será que eu consigo ter essa disciplina, né, de abrir mão de algo agora para algo tão distante? Então, a gente precisa primeiro ter esse relacionamento com o dinheiro. Quando você consegue fazer sobrar, né? Porque a grande questão das pessoas é falar assim, mas é porque nunca sobra dinheiro, o dinheiro nunca sobra para investir, nunca vai sobrar. É a gente que tem que fazer com que ele sobre. Então, se você não souber como fazer isso, se você não souber como gastar o dinheiro, você não vai conseguir investir lá na frente. E o contrário, né? Se você sabe como gastar, se você entende o que você quer, onde é que você quer chegar financeiramente, depois, onde você vai colocar, se você vai colocar num título público, se você vai comprar um CDB, se você vai comprar ação X, isso vai ser consequência. Mas você precisa primeiro se relacionar bem com o seu dinheiro. E aí, trago essa balança, né? Sobre a satisfação imediata e a recompensa futura. E isso é algo que assim, a gente lida com isso diariamente. A gente precisa ir trabalhando isso, né, gente mesmo, né? Será que eu quero essa satisfação imediata? Eu quero agora isso daqui? Ou não, posso abrir mão por uma recompensa futura? Eu não sei se vocês já viram, mas esse daqui coloca lá no YouTube o teste do marshmallow, né? É um teste que foi feito na Universidade Americana já há muitos anos atrás, mas ele é super válido atualmente. Quem não tiver visto ainda, vale a pena buscar lá. E aí é uma pesquisa, um experimento feito com crianças, né? Crianças. Então, assim, a gente não tem... as crianças não têm muito esse julgamento ainda. Então, é exatamente esse equilíbrio entre satisfação imediata e recompensa futura. E aí, o que o experimento faz? Coloca crianças dentro de uma sala individualmente, né? Bota uma criancinha ali dentro de uma sala, sozinha. Aí chegou uma tia lá, aí deu um marshmallow para ela. E aí fala assim, olha, tá aqui esse marshmallow, e a criança já fica toda animada querendo comer aquele doce. Olha, a tia vai sair um pouquinho, e se você esperar até eu voltar e não comer o marshmallow, eu vou te dar mais um. Mas você não pode comer até a tia chegar. E aí, beleza. E aí filma exatamente o comportamento da criança sozinha naquela sala. Não tem ninguém te punindo ou dizendo que você pode ou não pode. Você pode. Mas se você não comer, você vai ganhar mais um. A recompensa futura. E aí a criança, é muito engraçado, porque tem criança que fica assim, né? Fica agoniada e querendo comer, e pega o marshmallow, aí olha, e cheira, e depois não. E aí é exatamente isso que é a nossa vida. Eu quero satisfazer imediatamente, eu quero
comprar tudo o que eu quero agora, ou não, eu quero esperar, porque lá na frente eu vou ter um pouco mais. É um equilíbrio, é uma balança. Alguém quer falar? Acho que tem o microfone ligando, não, né? Mas aí, pessoal, complementando isso, a gente tem que pensar o seguinte: a educação financeira, de fato, ela é uma balança. E aí eu quero que vocês pensem que não é só também deixar tudo para o futuro. E aí eu dou a mão palmatória quando as pessoas falam assim, né? Nossa, mas só se vive uma vez, e se eu morrer amanhã? Ah, claro, e se eu não morrer amanhã também, né? Pode acontecer. Mas a gente precisa equilibrar. Eu não posso deixar de pensar no futuro. O futuro pode existir, sim. Principalmente a gente vê, e aí cientificamente, né? Qual é o nível de expectativa de vida do brasileiro? A gente tem tido cada vez mais qualidade de vida, uma questão de saúde, né, cada vez melhor. Então, a gente tende a viver mais. E aí eu preciso pensar nesse futuro. Só que se eu olhar apenas para o futuro e esquecer do hoje, a vida não faz sentido. Então, eu preciso aproveitar a minha vida hoje. Eu preciso fazer com que o meu dinheiro me conceda os prazeres que eu quero hoje. Só que em todo extremo, né? Eu não posso simplesmente achar que o mundo vai acabar amanhã e querer viver tudo hoje. A questão é esse equilíbrio, encontrar esse equilíbrio entre viver o hoje, mas sem parar de pensar no amanhã, tá? E aí isso vem a questão da tomada de decisão, né? Tomar decisão é um passo fundamental dentro da educação financeira. E isso envolve escolhas e principalmente envolve renúncias, né? Então, entender, né? Vocês já devem ter ouvido falar no curso de vocês sobre o custo de oportunidade. O que eu estou abrindo mão para escolher outra coisa? O que isso vai? Qual é o custo que eu tenho disso? Né? A gente precisa pensar sobre essas escolhas, essas renúncias. Precisa ser de forma racional. Olha, beleza, sei que eu estou abrindo mão disso daqui, mas é por isso. É por isso aqui é um bem maior, acho que vai ser legal. E, finalmente, a questão dos nossos sonhos e metas. Isso daqui eu vou tratar um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, a educação financeira é isso, é esse comportamento, é esse refletir sobre o que eu quero, sobre o viver hoje, sobre o equilíbrio com o futuro, tá? Sobre essas tomadas de decisão. A educação financeira é isso. E quando você desenvolve isso e aprende isso, investir numa ação, comprar um título, isso daí vai ser consequência, vai ser bem simples. E aí, só um dadozinho para vocês. Tirei esses números agora no começo de agosto, né, lá da Agência Brasil. Atualmente, no Brasil, a gente tem mais de 70% de pessoas que são endividadas. Ou seja, né, possui alguma dívida, qualquer dívida. 25%, ou seja, 1/4 da população brasileira está numa situação de inadimplência. Ou seja, a dívida está atrasada, né? A pessoa não conseguiu pagar ali, não conseguiu honrar a sua dívida. Gente, é 1/4 da população. Então, são números muito altos, muito relevantes e que se dão justamente em virtude dessa falta de educação financeira que a gente tem, dessa falha em pensar sobre dinheiro, sobre esse nosso tabu que a gente acaba criando, essas crenças de não falar sobre dinheiro, não administrar nosso dinheiro bem. E aí eu trago com esses números, né? A gente tem mais de 70% endividados e 1/4 da população inadimplente. Eu pergunto para vocês o seguinte: essa informação, ela te deixa apreensiva ou ela te deixa aliviado? E aí, por que eu faço essa pergunta? Vocês vão ver, nossa tomada de decisão, né? Varia muito, e aí quem estuda marketing aqui talvez vá perceber essa questão, da forma que você apresenta a mensagem. Por que eu coloco se isso te deixa apreensivo ou te deixa aliviado? É importante a gente pensar sobre isso. Porque para muitos pode achar assim, nossa, caramba, eu posso ficar apreensivo no sentido de que, nossa, 1/4 da população inadimplente, caramba, uma situação muito ruim, eu não quero ficar assim, eu tô nesse número aí, eu preciso mudar essa situação, que situação triste, você fica apreensivo. Ou você pode ficar aliviado, e aí é um problema. Quando você olha para esses números e fala assim, 70% da população está endividada, por que eu também não vou estar? 25% é inadimplente. Eu também sou inadimplente. Isso daí, pelo menos, me conforta. Eu tenho um grupo aqui para me acolher. E aí, isso é um problema, né? Quando você começa a olhar para essas informações e se achar... É igual aquela questão que eu falei no começo. Achar que
todo mundo precisa ter uma parcelinha para poder conseguir alguma coisa. Nossa, todo mundo compra carro financiado, compra apartamento financiado em 50 anos aí, e eu vou passar o resto da minha vida pagando. Então, claro que eu vou entrar nisso daqui também. Então, será que isso te alivia ou isso te deixa apreensivo, querendo mudar essa situação? Importante pensar. E aí, tendo em vista essa questão da tomada de decisão, a gente tem vou pegar aqui um livro para mostrar para vocês. Esse livro aqui, não sei se dá para vocês verem. É exatamente desse sistema 1 e sistema 2 que eu vou falar para vocês. No final, eu apresento a bibliografia para vocês consultarem. Como é que a gente toma decisão? A gente toma decisão racionalmente ou irracionalmente? A economia tradicional, a economia, ela diz para a gente que a gente toma decisão baseado no racional, né? E somos seres racionais, professora, como assim? Se a gente é ser racional, a gente toma decisão racional? Será? Esse livro aqui é o livro do Daniel Kahneman, não sei se vocês conhecem ele. O Kahneman, ele é um psicólogo e ele está dentro dessa parte da economia comportamental. Ele ganhou o Nobel em 2002 de economia. Ele é um psicólogo e ganhou o Nobel de economia, que ele estuda exatamente essa questão da nossa economia, tomando decisões que não são necessariamente racionais, mas que são irracionais. E aí esse livro, o nome do livro é Rápido e Devagar, é exatamente falando desses dois sistemas. O Kahneman, ele traz que isso não é fisiológico, tá? Não significa que no nosso cérebro a gente tenha o sistema 1 e o sistema 2, mas é a maneira de pensar, tá? Ele é um psicólogo, então ele diz nesse livro que nós temos o nosso comportamento, o nosso cérebro, a gente tem duas maneiras de pensar, que é o sistema 1 e o sistema 2, o sistema rápido e o sistema devagar. E reconhecer isso vai ajudar a gente a tomar decisões melhores. O sistema 1, ele diz que é aquele sistema rápido, é intuitivo, acordei. Eu não vou ficar pensando se eu vou abrir os olhos, se eu vou botar o pé direito primeiro, o pé esquerdo primeiro, se eu vou sair do lado direito da cama, se eu vou sair do lado esquerdo. Não, é rápido, é intuitivo. Eu vou lá sem esforço nenhum. Esse é o sistema 1, é o sistema rápido. É eu perguntar para você quanto é que é 2 vezes 2, e você já falar 4. Isso é o sistema 1 em funcionamento. Mas ele diz que a gente também tem o sistema 2. E o sistema 2, ele é um sistema mais lento. É um sistema que precisa raciocinar um pouco mais. É eu chegar aqui e perguntar para você, quanto é que é 749 vezes 256? Espera aí, rapidinho, deixa eu pensar um pouco. Não é intuitivo. Então, o sistema 2 é um sistema do nosso comportamento, do nosso cérebro, que nos leva a raciocinar mais. Tá, Camila, e o que isso tudo tem a ver? Isso tudo tem a ver com a nossa tomada de decisão, como eu falei de início. Esses dois sistemas estão na gente, na nossa maneira de pensar, e eles agem em conjunto. Não é apertar um botãozinho, né, ligar um e ligar outro. A gente reconhece que tem isso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a gente está num shopping aí, passando pelas lojas, e aí você viu uma promoção lá, e você viu uma roupa linda, um tênis massa, e você quer comprar. A mulher veio, te atendeu super bem, disse que é a promoção, e aí o seu sistema 1, ele já quer comprar, porque ele é rápido, ele é difícil de controlar, ele é um piloto automático, então ele quer comprar. Mas se você compreende que você tem uma outra maneira de pensar, que é mais lenta, que é mais que usa mais o raciocínio, o que você vai falar? Moça, eu vou só dar isso é uma tática que eu mesmo uso. Eu falo assim, eu vou dar uma volta no shopping, porque essa volta vai ativar o meu sistema 2. E vai fazer com que eu raciocine, peraí, deixa eu pensar. Aquele tênis, eu estou precisando, aquele tênis vai caber no meu orçamento, vai dar para eu comprar agora, eu posso esperar até o final do mês. E aí, é só eu me possibilitar que o sistema 2 entre em andamento, que o sistema 2 comece a trabalhar para eu raciocinar, peraí, será que dá certo eu comprar isso agora? E aí pode acontecer de eu chegar na conclusão de que não é para eu comprar agora, eu posso comprar no final do mês. Então, é muito interessante, isso aí é economia comportamental, é entender que a gente tem essas duas formas de pensar, esses dois tipos de pensamento dentro do nosso cérebro e que ajuda a gente a tomar decisão. Continuando nessa ideia de tomada de decisão, né? Como eu falei para vocês, a economia tradicional traz lá com a lei da oferta e da demanda, que se o preço está maior, a demanda vai diminuir, né? E aí isso é racional. Eu penso exatamente assim, eu tomo minha decisão assim. Então, o que a economia ela traz para a gente? Ela diz que a economia é exatamente o estudo dessas escolhas
que escolha. Como é que eu vou alocar os meus recursos, né, que são finitos, para satisfazer as minhas necessidades que são infinitas? Então, como é que eu vou tomar essas escolhas? Simplesmente baseado no preço, nisso, e aí eu coloquei até essa fotinho de várias portas e você vai escolher um. Só que é assim, né? A própria lei da oferta e da demanda, então, se o preço está mais alto, eu vou comprar menos, né? Se o preço diminuiu, eu vou comprar mais. É simplesmente isso? Não, né? Existem vários fenômenos aí que me impulsionam a comprar algo ou não comprar. Então, qual é o motivador da minha tomada de decisão, né? Do meu comportamento? O que me leva a tomar uma decisão? O que faz com que eu me comporte numa situação que eu tenho que decidir algo? Primeira coisa, a gente visa evitar a dor. A gente não gosta de dor mental, aquilo que vai puxando. Nossa, estou me desfazendo disso daqui, isso que vai me gerar dor, que vai gerar um desprazer, né? A gente quer evitar. O próprio Kahneman, isso que eu falei para vocês, ele ganhou o Nobel porque ele desenvolveu uma pesquisa chamada Teoria do Prospecto. Depois vocês podem pesquisar. E aí, essa teoria do prospecto, basicamente, ele descobriu, estatisticamente, e tem lá um númerozinho, que ele descobriu que a gente tem aproximadamente 2,5 vezes mais dor na perda do que o prazer no ganho. Como se fosse assim, imagina que vocês estão andando na rua e encontraram 10 reais no chão. Ó, nossa, incrível. Encontrou ali 10 reais, massa, tá? Poxa, super prazeroso aquilo dali. E aí, um outro dia, em outra situação, você perdeu 10 reais. Esse sentimento de perder esses 10 reais, ele é 2,5 vezes maior, gera muito mais dor para você do que aquele prazer de ganhar. Então, e aí isso foi exatamente muito bem verificado, por isso que ele ganhou o Nobel, em virtude dessa pesquisa, que a gente não gosta de sentir dor, isso é óbvio, né? Mas isso gera uma coisa tão ruim na gente que tudo que a gente puder evitar, tudo que a gente puder negar para evitar essa dor, a gente vai fazer. E a tomada de decisão é uma delas. Tomar decisão gera energia. Nossa, agora eu vou ter que pensar o que vale a pena, o que não vale. Tem riscos. Pode gerar perda, eu vou ter que renunciar a isso. Isso gera dor. E aí, o que a gente faz? Não, deixa para lá. Eu não vou tomar decisão, então vou tomar uma decisão rápida, no intuitivo, no sistema 1, no automático, né? E aí isso pode me gerar frustrações lá na frente. Então, percebam como o nosso comportamento, né, ele é cheio dessas nuances, né? De eu quero evitar dor, eu quero evitar o desprazer, eu quero algo que seja mais fácil, eu não quero tomar muita energia para mim. E o que a gente mais odeia é tomar decisão. Então, por isso que a gente precisa refletir sobre o que me leva a tomar uma decisão de compra, por exemplo, para que eu não caia nessas ciladas do sistema 1 e aí compre aquele tênis lá na loja rapidamente, senão eu não precisava dele. Baseando nisso, eu trago aqui para vocês os gatilhos mentais, tá? Que são os chamados vieses. E aí vocês encontram isso na matéria de economia comportamental. Possivelmente vocês até já devem ter visto alguma coisa assim quando vão estudar marketing, tá? E aí aqui, se tiver algum professor de marketing ou alguém da área de marketing, né, que trabalha com marketing, vocês me perdoem, porque aqui eu tô no papel de ir contra ao marketing, porque o marketing estuda isso para fazer com que você compre mais. E eu estudo isso para fazer você reconhecer que ele está fazendo isso e te tirar dessa compra, tá entendendo? Então, eu trouxe alguns deles e acredito que vocês vão se reconhecer em diversas situações aqui. Primeiro, o mais básico de todo é o comportamento de manada, né? Todos esses vieses levam a gente a uma tomada de decisão que nem sempre é racional. Vai fazer com que a gente tome essas decisões de forma irracionais e possa se arrepender posteriormente. Comportamento de manada. Mais uma vez, eu vou trazer aquele exemplo. Todo mundo só compra apartamento financiado. Então, é claro que eu vou junto com a manada, né? É claro que eu vou comprar financiado também. Comprar um carro, eu vou fazer um consórcio, eu vou fazer um financiamento, um empréstimo. Então, só consigo se for assim. E aí, todo mundo acaba seguindo isso. Sendo que você acabou não pensando e racionalizando se isso é uma opção correta, se para você isso faz sentido.
Um outro é o viés da escassez da urgência. Isso daí é clichê nas propagandas, né? A gente olha aí na televisão direta. Só hoje, pessoal, é só hoje esse preço imperdível para vocês. O que o nosso cérebro entende com essa mensagem? A gente tem o problema da perda, né? A gente não quer ter essa dor da perda. Se eu vejo essa mensagem, é só hoje, aí você já pensa assim, meu Deus, eu tenho que comprar hoje. Porque se eu deixar para amanhã, eu vou perder. E aí, olha a dor da perda como é muito maior do que o prazer do ganho. Né? Ou então da escassez. Você chegou na loja e aí a pessoa... Naquela situação, né? Você vai falar para a pessoa assim, olha, eu vou só dar uma volta no shopping para poder pensar um pouco melhor. Aí a pessoa vem... Só tem essa peça, tá? Olha, eu não posso te garantir que quando você voltar vai continuar tendo, porque a gente só tem isso no estoque. Aí você já fica assim, meu Deus, eu tenho que comprar agora, porque e se acabar? Eu vou perder. E a dor da perda é muito grande. E aí esses viés, né, esses gatilhos, fazem com que a gente acabe comprando, acabe fazendo algo que não estava planejado. O viés do status quo. O que é o viés do status quo? É você se manter naquela posição, você se mantém na inércia, né? Então, não, já tá aqui, já tá desse jeito mesmo, deixa eu continuar aqui desse jeito. Eu não vou mudar não, porque vai me gerar um desconforto. Então, você acaba permanecendo naquilo dali, porque já tá confortável. Às vezes é até assim, uma tarifa de banco que você tem, e já tá lá automático, lá já sendo debitado lá da sua conta. E você, deixa eu continuar com isso aqui, porque... Nossa, eu gastar energia, vou ter que ligar para lá, os problemas que a gente não gosta, né? De ter que ligar para cartão, de ter que ligar para resolver isso. Aí, como a gente tem uma tendência a permanecer na inércia, isso é do ser humano, a gente tem essa tendência de permanecer parado, aí as empresas acabam se apropriando disso. Não, então, ele não vai querer gastar energia para fazer isso. Aí a gente tende a permanecer no status quo, na inércia. E aí isso vai gastando dinheiro. Percebam, tudo que eu estou trazendo aqui é questões relacionadas à nossa administração financeira. Todos esses gatilhos me levam a gastar mais dinheiro. O viés da ancoragem. O que é o viés da ancoragem? Esse daqui também é clássico nas propagandas. E aí vocês vão começar a perceber muito isso. Vem uma propaganda e fala assim para você, essa televisão... Aí ele coloca lá, bem grande, era R$ 999, aí ele risca. E agora está por R$ 799. Isso é um viés de ancoragem, é um gatilho que vai levar você a olhar assim, caramba, nossa, era 1.000, vamos arredondar para 1.000, era 1.000 e agora está 800. Uau, que desconto massa. Porque a gente gosta de saber que está ganhando, que está levando vantagem. Né? Então, quando eu olho aquilo dali, vejo, nossa, eu estou R$200 de desconto, que maravilha. Só que qual é o problema disso daí? Você não sabe qual o preço original dessa televisão. Ele colocou uma âncora ali para você. Ele colocou a âncora de que era 999. Então, você se apegou àquilo. E você acha que você está ganhando R$200. Vai ver, o preço original daquela televisão sempre foi 799. Só que, pelo fato de você não conhecer, né, você acha que ele está te dando um super desconto. E isso acontece muito. Eu não gosto desse negócio de que a pessoa vai me passar o preço das coisas e fala assim, olha, era 50, mas a gente está com a promoção hoje por 30. Eu já fico desconfiada. Será que era 50 mesmo? Porque isso é uma âncora. Colocou uma âncora ali para mim, né? Para eu me ancorar nela. E aí eu vou basear a minha tomada de decisão, a minha decisão de compra ou não, a partir daquela âncora que ele colocou. O outro é o viés da reciprocidade. Vamos voltar lá para a loja do shopping, né? E aí você foi experimentar o tênis, você gostou, aquele sapato, aquele escarpão maravilhoso. Só que aí você... não, traz essa outra cor. Traz essa outra cor. E aí foi... deixa eu ver esse outro aqui. E foi tanto... E o pobre do vendedor ali trabalhou tanto e subiu e desceu as escadas. E você vestiu e ele... Nossa, você tá lindo, você tá ótimo. Ficou muito bem com esse sapato. E aí você nem queria comprar. Mas aí você pensa assim, nossa, mas é porque ele foi tão gentil me atendendo, falou até que eu fiquei bonita. Poxa, mas foi, voltou, subiu tantas vezes. Não, eu vou comprar, porque isso é o viés de reciprocidade. Você toma uma decisão porque você acha que a outra pessoa fez algo e que, vou fazer isso, né? Mas, gente, se não estava no seu plano comprar, não vamos embasar a nossa tomada de decisão nesse viés. O outro é o viés do otimismo. Esse daqui, o cearense, então, a gente tem uma mania
principalmente em encerramento de conversa, né? Quando a gente não tem mais nada o que falar, a gente fala assim, não, vai dar certo, vai dar certo. E aí a gente é muito otimista, né? Sempre vai dar certo. Vai dar. Mas o que isso gera no nosso comportamento de compras? É aquela ideia, né? A gente está agora em setembro. Aí você vira para mim e fala assim, não, em janeiro eu vou começar a investir. Em janeiro eu vou começar a poupar. Não, porque é igual aquela velha história, né? Segunda-feira eu vou começar na academia. A gente tem esse otimismo, e é um otimismo, uma autoconfiança futura. Isso, gente, não é racional. Definitivamente isso não é racional. É um viés da autoconfiança futura, que a gente sempre acha que lá na frente vai dar certo, e não é racional. É a mesma coisa de você... Um outro exemplo. Supondo que você esteja juntando um dinheiro, sei lá, vamos supor que você, desde o começo do ano, você está juntando um dinheirinho para passar o Natal em algum local, aí fazer uma viagem, vai para Gramado, lá aquele Natal de luz de Gramado, e aí você está juntando bem direitinho. E aí chegou agora em setembro e você vai precisar comprar alguma coisa. E você não tem dinheiro. Aí você pensa assim, não, eu vou tirar desse dinheiro aqui do Natal e depois eu vou repor. Gente, essa é a maior mentira que existe. Esse é o viés do otimismo, o viés da autoconfiança futura. A gente, inclusive, eu até já conversei com alguns psicólogos comportamentais sobre isso, alguns especialistas. É melhor até você fazer uma dívida e pagar uns jurozinhos para obter aquele dinheiro para fazer aquilo que você quer agora, do que você tirar daquele seu objetivo lá de dezembro do Natal. Porque é completamente irracional você se basear que, não, eu vou tirar aqui desse dinheiro, mas depois eu reponho. É um viés, é um gatilho, a gente acaba tomando essa decisão de forma irracional e tudo que é irracional, né, acaba não dando muito certo. E por fim, né, mas não se reduz a isso, esses gatilhos, o viés dos custos irrecuperáveis. O que é isso? Eu vou dar um exemplo de um relacionamento. Imagina que você está aí com seu namorado, há 7 anos namorando, e ele só enrola, vocês estão um tempão. Você sabe, você já viu que não vai sair nada dali. Não vai sair, não dá certo, não está dando mais. Só que o que você pensa? Nossa, mas já perdi 7 anos da minha vida. Não, mas já passei tanto tempo, já gastei tanta energia com isso, que é melhor eu continuar. Aí, olha só, você está vendo racionalmente, você consegue perceber que isso não tem mais futuro, que isso não vai mais para frente. E aí, a questão financeira também, você tem alguma obra, algum evento acontecendo que você já colocou tanto dinheiro naquilo, que você acha que vale a pena, mesmo sabendo que aquilo não vai render mais para ti, que não vai ser mais legal, mas você fala assim, poxa, mas eu já botei tanta energia naquilo, eu vou continuar colocando mais dinheiro naquilo dali. Esse é o viés dos custos irrecuperáveis. Se você percebeu racionalmente que aquilo dali não vai mais para frente, e aí, gente, aqui, ó, psicologia do amor, né? Por favor, não sou psicóloga, principalmente de relacionamento, mas é só um exemplo. Então, a gente acaba querendo colocar mais dinheiro em algo que a gente já viu que não dá certo. E aí, a gente acaba perdendo, né? É um comportamento irracional, tá? Bom, então, esses foram só alguns dos gatilhozinhos que acaba trazendo pra gente, né? É aquela ideia de, caramba, nossa, eu me comporto desse jeito mesmo. E são vieses que nos levam a tomar um comportamento, a tomar uma decisão irracional. E aí a gente acaba gastando o nosso dinheiro não muito bem, né? E esse é o grande problema. Bom, mas e aí? Falamos sobre tudo isso, né? Só para fechar isso daqui, sobre gastar o dinheiro não muito bem. A grande questão da educação financeira, né, e de eu quero ficar rico, eu quero atingir um determinado valor, eu quero conseguir isso, não está muito ligado a como você investe. Como você investe, como eu falei, é uma consequência. A grande questão aqui é como você gasta o seu dinheiro. A gente precisa aprender a gastar o dinheiro. A gente não sabe gastar o nosso dinheiro. A gente acaba se baseando em muitos desses gatilhos, desses vieses. A gente acaba tomando decisões irracionais e a gente não gasta o nosso dinheiro bem. E aí, por isso que a gente não consegue lá na frente realizar alguns objetivos, por isso que a gente não consegue atingir aquela riqueza que a gente quer, porque o nosso problema não está em juntar o dinheiro, está no mau gasto que a gente faz deles, tá? E aí, aqui agora, vamos começar a botar a mão na massa. Depois que a gente já pensou sobre isso, né? Sobre o nosso comportamento, como é que a gente se comporta perante o dinheiro, o que eu penso sobre o dinheiro.
E aí, professora, como é que eu faço para administrar as minhas finanças? Primeira coisa, a gestão financeira é organização. E aqui, pessoal, vocês são administradores, estão em processo de formação em administração, e vocês sabem, né? O ciclozinho lá, PODC, a organização é fundamental nisso daqui. A gente precisa organizar nossas finanças. E aí eu dou uma dica. Lembra no começo, né, que eu falei que essa questão financeira sempre trouxe pra gente, né, por causa da nossa cultura, do nosso comportamento, algo ruim. Até mesmo, eu lembro quando eu fazia faculdade de administração, chegava um semestre que ia ter contabilidade, ou ia ter finanças, era aquela coisa, ai, saco, não acredito que esse semestre a gente vai ter cálculo. Isso sempre assustou muito todo mundo, né? A maioria da população não gosta da matemática, não gosta dos números, tem uma aversão. E aí falar sobre finanças, né, sobre gerenciar o dinheiro, que sempre é muito escasso, gera uma dor. Então, qual é a dica que eu dou? Isso para o nosso cérebro, né? Por isso que eu gosto muito, a minha área de especialização dentro da educação financeira é exatamente a parte comportamental, da psicologia, da neuroeconomia. Quando o nosso cérebro começar a pensar que aquilo dali pode ser bom, isso vai fluir muito para você. E aí, como é que eu faço? Eu treino o meu cérebro. A dica que eu dou é o seguinte: tira um dia no mês, sei lá, tira assim, hoje é o dia da finança, é a tarde das finanças. E aí, nessa tarde, nesse período, vai ser o seu momento de planejar, de organizar, de fazer ali suas metas, mas transforma esse momento em algo legal. Sei lá, prepara um lanche para você super legal, faz uma coisa diferente, convence teu cérebro que aquilo dali é uma coisa legal, é um momento legal. Vou contar uma história para vocês. Tem um outro psicólogo também, que esse eu adoro, ele é da Universidade Duke, nos Estados Unidos, é o Dan Ariely. Maravilhoso, ele tem um livro muito bom que eu recomendo, depois eu vou mostrar para vocês. O Dan Ariely, ele é psicólogo, né? Ele também é administrador e ele trabalha nessa parte da psicologia econômica. E aí ele, há muitos anos atrás, quando ele era jovem, ele teve um acidente e ele queimou uma grande parte do corpo. Foi alguma coisa assim. Enfim, então, no período do tratamento dele, ele precisava tomar injeções que causavam muitos efeitos colaterais, que causavam coisas ruins nele, mas era a medicação para ele melhorar, né? E aí ele sabia que toda vez que ele tinha que tomar aquela medicação, ele ficava mal, ele ficava ruim. E é o que foi que ele começou a fazer para acostumar o cérebro dele. Tem uma coisa que ele adora, até hoje ele adora, que é assistir filme. Então, ele conversou com ele mesmo, né? Ele fez um acordo com ele mesmo. Ele não ia ficar assistindo filmes direto, mas ele ia se dar de presente toda a vida. Quando ele fosse precisar tomar aquela medicação que trazia tanta coisa ruim para ele, ele ia se dar de presente uma tarde de filmes. E aquilo dali era tão prazeroso para ele que a dor daquela medicação acabou se tornando menor, porque ele sabia, hoje é dia de medicação, ai que saco, opa, mas hoje é dia de filme. Então, o nosso cérebro acaba entendendo como aquele momento ali vai ser um momento legal. E aí, por isso que eu tô falando, não vamos colocar o dia das finanças como algo ruim, algo chato. Tenta trazer aquele momento para algo divertido. Se proporcione naquele dia algo que você gosta. Ai, nossa, eu adoro comer cheesecake. Eu, particularmente. Aí, então, o dia das finanças, eu vou comprar um cheesecake para mim. E aí, claro, né, eu tenho que também não posso comer cheesecake o mês todinho, porque aí naquele dia da finanças não vai ser mais novidade para mim. Então, aquele dia vai ser o dia que eu vou me dar de presente algo legal, tá? Então, é uma dicasinha para a gente tentar trabalhar esse assunto que nem sempre é muito receptivo para a gente. Então, ponto 1, né? Depois que você criou esse seu momentozinho aí de finanças, ponto 1, como é que a gente administra nossas finanças pessoais? Primeira coisa, defina as metas. Possivelmente no curso de vocês já aprenderam sobre aquela metodologia SMART, né? É uma boa metodologia para a gente definir as nossas metas. E aí, quando eu falo de metas, são os nossos sonhos de forma mais concreta, né? Qual é o seu sonho? Pessoal, se permita sonhar. O que você quer? Onde você quer chegar? Se permita dizer e sonhar com isso. Só que deixar isso só no sonho acaba, às vezes, virando um pouco utópico, né? Vamos transformar esse sonho numa meta para a gente poder concretizar. Não coloquem limites. Vamos colocar uma meta para isso. Como é que a gente estipula essa meta? Eu falei da SMART, mas
Eu trago a metodologia minha mesmo, mas é só esses 4 pontinhos. Só para ler o que eu escrevi, né? Se você não souber onde você quer chegar, você não vai conseguir sair do lugar. E isso é importante. Você precisa ter uma meta, você precisa saber o que você quer. Eu quero conseguir, sei lá, eu quero juntar 100 mil reais. Beleza, então vamos começar nos primeiros 10 mil. Eu quero 10 mil até dezembro de 2022. Beleza, é a primeira meta. Então, vamos trabalhar para isso. E aí, como é que a gente faz? Primeiro, especifica. Seja bem específico. Lembra quando eu falei lá do negócio? Quero ser rico. Ser rico é algo muito abstrato. Vamos colocar mais especificamente. O que você quer? Segundo, justifique isso. Porque você precisa ter um motivo. Se você simplesmente, vamos supor, você fala assim, eu quero conseguir 10 mil reais até dezembro de 2022. Você concorda comigo que não vai ser tão simples, né? Se fosse simples, a gente já teria isso. Para você chegar em 2022 com 10 mil reais, talvez você vá precisar abrir mão de algumas coisas. Alguma saída, talvez você não vá conseguir. Talvez você saísse todo final de semana. Agora, vou precisar reduzir um final de semana. Vai ter um final de semana que eu vou ficar em casa. Percebam que vocês vão precisar renunciar. Então, você precisa ter uma justificativa muito boa do porquê que você quer esses 10 mil. Porque senão não vai fazer sentido. Por que é mesmo que eu estou renunciando esse meu final de semana? É porque esses 10 mil eu vou, sei lá, fazer uma viagem para algum lugar que eu desejo muito. Tá. Então faz sentido. Então você precisa justificar o porquê que você está abrindo mão daquilo para você conseguir aquela coisa. Então, percebam, não é aquela ideia de, eu vou só juntar dinheiro, juntar. Para quê? Você precisa ter um propósito do porquê que você está juntando esse dinheiro para ele fazer sentido. Terceiro ponto, você tem que quantificar. Quanto é que você quer? 10 mil reais. Porque, assim, em 2022 eu quero viajar para Paris. Quantifica. Quanto que isso vai custar para você? Faz as contas tudinho, porque você precisa ter um norte, né? Será que é R$1.000? Será que é 10 mil? Será que é 50 mil? Vai fazer diferença para você caminhar nesse processo. E quarto, temporizar. Para quando que você quer isso? E, pessoal, a gente pode ter várias metas. Eu tenho a meta de 2022, eu tenho a meta de 2030, eu tenho a meta que eu quero me aposentar lá na frente. Então, a gente pode desenvolver, a gente deve desenvolver várias metas. Tudo aquilo que a gente quer, se a gente desenvolver uma metinha para conseguir, né, botar um tempo, quero conseguir isso aqui em 6 meses, quanto que eu vou precisar, por que eu quero isso, se torna mais simples. E veja, a princípio, as pessoas podem até pensar assim, nossa, é uma prisão, nossa, eu vou ter que ficar me justificando, eu vou ter que ficar me planejando. A princípio, quando a gente não tem costume, isso pode até gerar uma ideia de que, que saco, é ruim, eu vou gastar energia, né? Mas depois que a gente vai pegando, né, o ritmo, isso vai ficando muito simples. E lembra quando eu falei para vocês que a gente não gosta de tomar decisão, né? E aí eu já parto para esse próximo ponto aqui, o segundo ponto. A gente não gosta de tomar decisão, porque isso significa risco, significa renúncias. Então, para a gente evitar essa dor da tomada de decisão, vamos fazer um planejamento. Lá naquele nosso dia das finanças, a gente faz um planejamento, que aí eu já delimito aqui qual vai ser o plano A, o plano B, o plano C. E quando chegar no momento, não vai ser tão doloroso para mim tomar decisão, porque eu já planejei. E aí, como bons administradores, o que é planejar? Planejar é aquele ato de prever, né? Eu vou me antecipar a algo. Então, já vou prever ali, vou para o shopping no próximo sábado agora. Peraí, quanto é que eu posso gastar? Estou indo para fazer o quê? Deixa eu planejar, porque se eu chegar lá e for submetido por alguns desses gatilhos e promoções e viés da escassez, eu já planejei as minhas tomadas de decisão. E aí não vai ser tão doloroso lá na frente para eu fazer isso. Então, segundo ponto, né, para a gente administrar nossas finanças. Primeiro, desenvolver as metas. Segundo, é fazer o planejamento e o controle, tá? A gente precisa planejar como é que eu vou organizar aqui meu dinheiro, como é que eu vou, o que eu quero fazer com ele. E depois eu preciso controlar. O que é o controlar? É acompanhar. Peraí, tá dando certo? Tô fazendo isso daqui? E percebam, o controle, ele é algo que vai acontecendo no processo, né? Você recebeu o seu salário lá no dia 1º. Então,
Fiz o meu planejamento. Dia 30, eu fiz o meu planejamento. Faça sempre o planejamento antes de você receber o dinheiro, né? Recebi. Aí já planejei o que eu vou fazer com esse dinheiro do dia 1º até o dia 30. E aí, ao longo desses 30 dias, eu vou controlando, eu vou acompanhando. Peraí, será que eu gastei o que eu previ? Será que foi mais ou foi menos? Faça no processo. Não deixe para fazer só no final. Muitas pessoas, às vezes, chegam para mim falando, Camila, o meu planejamento vai ser, eu tenho tudo certinho, eu sei quanto é que eu gasto no supermercado, tá tudo controlado aqui, olha, eu gastei, esse mês eu gastei isso, eu gastei isso, eu gastei isso. Só que a questão não é você saber tudo que você gasta, isso vai te ajudar para planejar, né? Quando você fala assim, tá, eu tenho tudo anotado, de tudo que eu gastei. Mas aí chegou no final, você viu que, mesmo você tendo tudo anotado, tomou nota de tudo, você viu que você gastou mais do que você ganhou. Então, não é fazer esse processo só ao final. Reconhecer quais são os seus gastos é importante. Mas planejar antes para que o gasto não fique maior do que a receita, é fundamental. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Que eu falo, eu me empolgo aí. Tá tudo bem? Tá, né? Beleza. Bom, então, ponto 1, desenvolver as metas. Ponto 2, fazer o planejamento e o controle. E terceiro ponto é criar o orçamento, né? Como é que eu vou fazer o meu orçamento? Primeiro passo, a gente vai criar as categorias. O que vai ter ali no meu planejamento financeiro pessoal? Gente, cada pessoa tem as suas próprias categorias, né? Moradia, sei lá, você paga aluguel, você paga o financiamento que você fez do seu apartamento, o condomínio, você vai ter aquele custo ali. Coloca todas as categorias que você gasta no mês. Saúde, o plano de saúde, o remédio, tem que colocar ali uma reservazinha para o remédio. Locomoção, a gasolina, então a passagem, enfim, comunicação, meu plano de celular, alimentação. O que você consome por mês, tudo que você tem para pagar, coloca ali tudo escrito numa planilhazinha, numa folhinha, cria todas as suas categorias. E vejam, eu não quis desenvolver algo aqui padrão, porque para cada pessoa é diferente. Às vezes, para uma pessoa, pode ser fundamental, sei lá, ter o carro. Então, ela vai ter o valor ali do seguro do carro, o valor da gasolina. Para outra pessoa, o carro não vai fazer sentido. Sei lá, para uma outra pessoa, para uma mulher, por exemplo, pode ser que ela queira todo mês o dinheiro ali do salão. E ela vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, vai fazer isso. E aí, talvez para uma outra pessoa tenha o gasto da academia. Então, assim, cada um vai ter suas próprias categorias. O importante é você delimitar todas elas. E aí, eu coloquei aqui embaixo esses outros pontos, que aí, esses sim, não podem faltar. Esses 4 pontinhos aí não pode faltar no seu orçamento. Primeiro, o lazer. E o que é esse lazer? Lembra quando eu falei lá no começo, que não é só pensar no futuro, a gente precisa viver o hoje, com equilíbrio, né, com planejamento, mas você não pode deixar de colocar a categoria, o lazer dentro da sua categoria de orçamento. Não é só pagar a conta, a vida não é só pagar a conta, não é só pagar boleto. Você precisa tirar o seu momento de lazer, você precisa tirar um valor para o lazer. Como é que eu faço isso? Aí isso também exige um controle. Não é, eu vou para um restaurante hoje, vamos lá, e pede o que quiser pedir, e no final a gente vê quanto é que dá a conta. Não, a gente vai com um planejamento. Coloca um teto lá, claro, entendendo qual é o seu custo de vida, quanto que você consome mais ou menos, né? Você vai conhecer os seus próprios comportamentos. Bom, hoje eu vou para um restaurante, coloquei aqui um limite de R$300. Vou eu com a minha namorada, o meu namorado, coloquei R$300 aqui para o restaurante. Beleza, então esse é o meu teto. Eu vou consumir até isso. Eu não quero ter surpresas. Mas tem que ter a categoria do lazer. Outra categoria é os sonhos, é as metas, né? Que a gente colocou lá. Eu tenho a meta de viajar, eu tenho a meta de comprar um carro, eu tenho a meta de comprar um apartamento. E aí você tem que ter a sua categoria de sonhos, é preciso. E eu ainda não estou falando ainda, esse futuro ainda não é o futuro lá da aposentadoria, não. A aposentadoria é uma outra categoria. Você tem os seus sonhos, quero comprar um iPhone 12, vou comprar um Mac, quero comprar, beleza. Planeja, coloca ali dentro do seu orçamento.
Um outro ponto é ter o dinheirozinho separado para aposentadoria. Né? Você vai ter que pensar que quando você tiver 60, 65 anos, se Deus quiser, a gente vai chegar lá, vai ter o INSS vai dar para você? Não sei, vamos fazer aí um pezinho de meia para eu poder conseguir deixar de trabalhar lá na frente, me aposentar e ter uma qualidade de vida. E o outro ponto é o ponto da emergência. A gente precisa ter um dinheirinho guardado com liquidez, né? Para qualquer emergência. O que é emergência? Ah, sei lá, o carro deu problema, o pneu furou, tive aqui um problema de saúde, eu tenho plano de saúde, mas e os remédios, né? Preciso ter esse dinheiro aqui de emergência. Ah, aconteceu alguma coisa, putz, fui demitido do meu emprego. E aí? E agora? Como é que eu vou viver? Eu tenho dinheirinho da emergência. Tá? Então, esses 4 pontos tem que ter dentro do orçamento de vocês. E aí, o restante é de acordo com a vida. Aí você chegou, né, e viu que você tem 20 categorias dentro do seu orçamento. Camila, pelo amor de Deus, como é que eu vou botar dinheiro em tudo isso? Dá, pessoal. A gente não se assusta. A gente coloca nem que seja pouquinho. E aí entra a questão das renúncias. Tá, beleza. Vamos supor que para o meu lazer só ficou R$100 para eu gastar por semana. Putz, Camila, o que eu vou fazer com R$100? Pelo menos eu vou ter o lazer. Eu coloquei lá no meu sonho para eu realizar. Eu já coloquei na minha aposentadoria. Eu tenho um valorzinho de emergência. Eu vou conseguir cobrir todas as minhas dívidas mensais. Então, a administração financeira pessoal é um equilíbrio. É você conseguir angariar tudo aquilo que você precisa, o que você quer, porque também não é dizer não aos seus desejos, né? A gente tem aquela história de o equilíbrio entre o que eu preciso e o que eu quero, necessidade e desejo. Eu vou sempre dizer não, isso aqui eu não estou precisando, isso aqui é só um desejo. Não, é prazeroso também. Poxa, quero tanto aquilo dali, vou comprar, mas eu vou me planejar para comprar aquilo dali, não vou comprar por impulso. Não vou comprar aquilo dali só porque eu estou desejando e vai ficar faltando, sei lá, o dinheiro para a aposentadoria, o dinheiro para um remédio, né? A gente precisa equilibrar tudo. E aí, segundo ponto, quanto que eu vou colocar, Camila, em cada categoria? Quanto é que eu coloco ali no lazer? Quanto que eu coloco nos sonhos, na aposentadoria? Depende. Né? Isso aí vai ser de acordo com o seu comportamento, a sua expectativa, o que você está, por exemplo, no lazer. Você está acostumado a sair quanto? Como? Como é que é sua rotina de lazer? A sua aposentadoria, você quer se aposentar daqui a quantos anos? Você quer ter um aporte de quanto? Quais são os sonhos que você tem? Depende. O importante é você conseguir contemplar todas as coisas que você precisa e que você deseja. E aí, beleza, Camila, fiz isso tudo, botei todas as categorias, a conta não fechou, não. Eu preciso de muito mais para sanar todas essas categorias do que realmente eu recebo. E agora? A gente só tem 2 alternativas. Ou a gente ganha mais, ou a gente gasta menos, né? E aí, nem sempre é possível a gente ganhar mais, né? É possível, sim, né? A gente pode fazer um trabalhinho extra, viver igual o Julius, né? Ter 2 empregos, 3 empregos, mas vamos pensar na nossa qualidade de vida também. Sempre lembrando de não esquecer do presente, né? Esquecer da nossa vida atual. Mas, sei lá, a gente pode... Lembro que na época que eu fazia faculdade, sempre tinha alguém que vendia uma trufa, vendia um docinho, vendia um sanduíche na faculdade. Sempre é possível a gente ganhar mais, mas às vezes, sei lá, eu não tenho tempo para isso, tem que dar conta do filho, chego do trabalho e tenho a esposa esperando o filho, enfim. A opção 2, ela é um pouco mais viável para a gente, que é o gastar menos, que é aquilo que eu falei. É aprender a gastar. Né? Então, não está fechando a conta? Beleza, não vai ser do dia para a noite. Aqui, o ideal de tudo seria que eu estivesse falando com vocês e que vocês estivessem começando do zero. Ninguém tem conta nenhuma, todo mundo vai começar a administrar agora. Seria perfeito, né? Só que essa não é a nossa realidade. A gente já está com o barco andando e a gente vai tentar se adaptar a ele. Então, talvez no primeiro mês seja um pouco complicado, mas a gente vai tentando para dar conta de tudo aquilo que a gente quer. Putz, não fiquei com nenhum dinheiro no bolso, beleza, mas eu tenho dinheiro lá na emergência, lá na aposentadoria, para realizar os meus sonhos, tenho dinheiro aqui destinado para eu sair para um restaurante, enfim. Então, como é que eu vou gastar menos, Camila? E aí, me diga lá. Vamos lá, eu trouxe algumas diquinhas.
Primeira coisa é lista de compras. E para tudo, não é só para o mercado, não. Tá? É para tudo que a gente for fazer. Ah, sei lá, vou começar as aulas, preciso de material, preciso de caderno, preciso de caneta, preciso dessas coisas. A gente ainda usa isso? Nem sei. Meus alunos agora ficam só no celular, fazendo tudo no celular, então nem sei se ainda usa isso. Vou comprar as roupas. Vamos tentar comprar roupa em momentos, né? Assim, determinado mês, 2 vezes ao ano, eu compro todas as roupas que eu preciso. Faça uma lista, e lista com preço. Isso é importante. Não é só fazer a lista. Vou no mercado, o que eu preciso? Eu preciso ali de feijão, de pão, de arroz, de manteiga. Beleza, mas coloca o preço. Você vai no mercado, você precisa comprar uma manteiga. Você vai ter manteiga de R$10, você vai ter manteiga de R$4, você vai ter manteiga de R$15. Coloca o preço. O que está dentro do seu orçamento? Porque assim você consegue planejar. É assim que a gente faz um planejamento. Segundo ponto, a própria pesquisa de preço, né? Mais uma vez, o exemplo da manteiga. Não é simplesmente chegar lá e pegar aquela primeira ali que você vê. Tem essa outra, tem essa marca, tem esse preço, faz uma pesquisa, coloca numa balança. Bom, essa daqui é mais barata, mas ela não tem o que eu quero, as propriedades que eu quero. Vou para essa outra, vou equilibrar. Plano de internet, né? É interessante que até esses dias a minha irmã estava procurando um plano de internet para o celular dela, um plano de celular, né? E aí ela virou para mim e falou assim: Camila, eu encontrei um que é 40, acho que era mais ou menos isso, tá? Os números R$40, eu tenho direito a 10 GB de internet. Mas tem esse outro aqui, que ele é R$50, eu tenho 50 GB de internet. E aí você pensa o quê? Pô, vou R$10 só de diferença e eu vou ter 50 GB de internet, né? E você, poxa, é claro que esse daqui é melhor, mais rentável para mim, né? Mas aí, será que você gasta 50 GB de internet? Vamos pensar, quanto que eu gasto por mês de internet? Será que eu preciso desse plano? Camila, poxa, mas por R$10 só a mais? Mas, sabe a Amazon Prime? É R$10 por mês o plano. E aí, você pode economizar aqui, você não vai gastar esses 50 GB, assina lá um streaming. Tá vendo? Assim, são coisas pequenas. Quanto que você está usando o seu celular hoje? Qual é o plano? Dá para negociar? E aí, partindo para o próximo ponto dos streamings, né? Que hoje é febre. E aí acaba surgindo um e outro. Quando você vê, você está assinando todos os streamings e você está lá todo mês pagando, sei lá, um é 10, o outro é R$19,90, o outro é R$29,90. Final do mês você está pagando R$150 de streaming. E aí você só está assistindo um, porque você está assistindo uma série e essa série tem 10 temporadas, então você só está só naquele. E gastando um monte de dinheiro. Então, vamos pensar, peraí, vale a pena eu ter todos eles? Ou, sei lá, vou ficar com um durante 6 meses? A maioria dos planos hoje não tem fidelidade para vocês. Eu posso cancelar no momento que eu quiser. E aí eu vou e assino outro. Pacote de serviço da conta corrente. Lembra que eu falei lá do viés do status quo? Tá debitando ali da minha conta. Eu não quero ir no banco, resolver, ligar pro gerente. Só que às vezes esse pacotinho da conta corrente, né, é um dinheirinho ali que vai fazer a diferença para você. Juros ou multa por atraso. O pior gasto de dinheiro, mas sem futuro, é você pagar juros, pagar multa, porque pagou com atraso, porque você não está consumindo nada, você não está tendo nada em troca, você não está tendo nenhum produto que está chegando para você, é só pela sua falta de planejamento. Você deixou atrasar e você vai pagar uns juros ali. Status versus necessidade. Você quer muito alguma coisa, mas o porquê que você quer isso? É só para você pertencer a um grupo? É só para você ter um status? Falar que tem? Poxa, eu preciso de um carro. Preciso de um carro para eu ir para a faculdade, para eu me locomover, porque eu vou ter mais conforto, uma melhor qualidade de vida, preciso de um carro e tal. Mas eu preciso comprar aquele carro Tiguan, a 8ª maravilha do mundo, que ele é bem mais caro, só para eu entrar no status, só para as pessoas me verem saindo dele e falar assim, uau, nossa, aquela pessoa é rica. Será? Então, o que faz sentido, né? Anuidade do cartão de crédito, que é uma coisinha que a gente paga, que sempre dá para negociar. Ligar lá, pode me dar um desconto aí? Mas a gente precisa gastar uma energia, né? Ligar, esperar, pedir. E parar de fazer compensação financeira. O que é compensação financeira? Poxa, eu trabalho tanto.
Ah, eu mereço, né? Não, eu vou comprar isso daqui, porque poxa, eu mereço. Veja, lembra do exemplo que eu dei lá do Dan Ariely? A gente faz uma coisa planejada. Ah, no dia lá o dia da finança para eu fazer meu planejamento, vou comprar o meu cheesecake, mas ele está planejado. É porque eu vou fazer isso, tá bem planejadinho. E não por impulso, não porque você tá lá no shopping, você viu aquele tênis maravilhoso. Ah, quer saber de uma coisa? Trabalho tanto, cara, eu mereço. Peraí, tá? Vamos com calma. Então, aqui são só algumas dicas para a gente poder começar a pensar melhor sobre como gastar menos. E quando a gente gasta menos, a gente vai conseguindo organizar nossas finanças. E aí, como eu falei, o investimento vai ser consequência, né? Onde colocar, abrir uma conta na corretora, isso é para os próximos capítulos. Mas, primeiro, entender essa nossa relação e saber como gastar o nosso dinheiro é fundamental. Finalizando, então, deixa eu ver que horas são. Olha aí, estou bem no tempo. Então, só o nosso plano de ação, né? Para a gente administrar nossas finanças. Ponto 1, criar metas. Desenvolva as suas metas. O que você quer? Onde você quer chegar? Né? Primeiro semestre da faculdade, primeira disciplina, vocês aprendem sobre visão, missão, valores, objetivos, né? Então, onde você quer chegar? Qual é a sua meta? Segundo, reconheça quais são as suas crenças financeiras. Você tem aquela crençazinha de estimação? Quais são aquelas frases que você toma para si como verdade, que você acaba embasando o seu comportamento nelas? Reconheça quais são. Elas fazem sentido para você? Ou elas estão te limitando a ir além? Pensa sobre elas. Depois, reconheça quais são os gatilhos mentais que atuam sobre o seu comportamento. Será que aquele gatilhozinho do olha, é só hoje, isso pesa para ti? Quando tu escuta uma coisa dessa, isso te deixa balançado? Isso vai fazer com que você acabe gastando um dinheiro de forma irracional? Pensa sobre isso. Quarto ponto. Tirar um dia para fazer o seu planejamento financeiro. Um dia, uma tarde, uma horinha. Você tem que ter o momento para você planejar suas finanças. As finanças, elas não podem acontecer assim, entrou dinheiro, deixa eu ver, vou pagar isso, e depois eu vou me virando, vou ver, vai indo um dia de cada vez. Não. Tira um dia para planejar como é que você quer gastar esse seu dinheiro. Ponto 5, cria um orçamento com as categorias e os valores para cada um. Aquelas categorias que para cada um vai ser diferente, né? Cria quais são todos os pontos que você precisa suprir para a sua vida, que você quer honrar com o seu salário ali que você ganha. Quais são os valores que você vai alocar para cada um? E sexto, controle os seus gastos, né? A gente tem que aprender a gastar com racionalidade. É aquele negócio, não é parar de viver hoje, não é dizer não para tudo, mas é só agir com racionalidade. Então, a frasinha do final, não é parar de viver, é equilibrar tudo que você quer fazer e saber que você pode. A gente pode, sim, fazer tudo que a gente quer, a gente só precisa equilibrar. Isso é ter liberdade financeira. A liberdade financeira é você conseguir dar conta de tudo aquilo que você quer, sem se desesperar, sem se atolar, sem ficar ruim para você, mas você conseguir viver hoje e pensar que amanhã também você está tranquilo, tá? E aí eu trago esse postzinho do Gustavo Cerbasi, não sei se vocês conhecem, um professor de finanças, muito reconhecido, tem vários livros, e eu adoro essa frase dele, que ele fala, enriquecer é uma questão de escolha. Então, assim, eu quero ficar rico, eu quero ter esse dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero poder viajar de primeira classe. É uma questão de escolha. Você precisa escolher como você vai gastar seu dinheiro. E aí eu peço até licença para poder ler o que ele colocou na postagem, né? Não é uma conta cheia de cifras ou uma vida de luxo que define sua riqueza. Talvez você seja rico e ainda não sabe. Ter consciência do que realmente faz sentido na sua vida é o primeiro passo para guiar escolhas mais inteligentes. Com um bom plano, será possível alcançar qualquer grande sonho a partir da sua situação atual, tá? Então, é ter consciência, é planejar, é escolher. A gente consegue atingir tudo aquilo que a gente quer. A gente só precisa se planejar. Tão simples, né? As pessoas chegam para mim, é só isso. Não, mas de verdade, percebam tudo isso que a gente comentou, né? Se a gente começar a pensar um pouco mais com racionalidade, deixar o nosso sistema 2 trabalhar um pouquinho mais, a gente consegue sim atingir essas nossas metas.
E aí eu quero que vocês saiam dessa jovenzinha que bota a mão na cabeça e fala, oh, meu Deus, não tenho dinheiro para nada, para Carolina Ferraz, que grita, eu sou rica, e tá ali com uma taça de champanhe, viajando de primeira classe, maravilhosa. O objetivo é esse, e a gente pode conseguir isso, tá? Bom, como eu falei para vocês, tem aí umas dicas, 5 livrinhos aí. Esse primeiro, vermelhinho, é o do Dan Ariely, que eu falei, Psicologia do Dinheiro. É um livro bem baratinho, maravilhoso. Esse livro muito bom, tem uma escrita muito boa, fácil a leitura. Natália Arcuri, acredito que muitos conheçam, né? É uma pessoa aí que tem um canal no YouTube de finanças, esse livro é bem bacana dela. O do Kahneman, né, que ganhou aí o Nobel. O Kahneman ganhou o Nobel, não foi com essa teoria do rápido e devagar, mas foi com a teoria do prospecto. Vera Rita Ferreira de Melo Ferreira, Decisões Econômicas. Vera Rita, ela é referência em psicologia econômica no Brasil, então falou sobre psicologia econômica, é a Vera Rita. Esse livro bem fininho, ele é ótimo, muito bom. E esse último livro, que é Economia Comportamental, é um compilado aí organizado pela Flávia Ávila, que é um nome de peso também dentro do Brasil em economia comportamental. E aí é um guia bem bacana. Esse último está disponível em PDF, até coloquei o linkzinho aí para vocês. E aí traz toda essa discussão. Percebam, né, que o que eu trouxe aqui é pensar sobre dinheiro, tá? E aí, antes de eu finalizar, então só para quem tem interesse, né? É uma área que tem crescido muito, mas ainda está engatinhando, tá? No Brasil, principalmente, área de economia comportamental, de psicologia econômica. Então, assim, quem estiver terminando a faculdade, quiser se especializar nessa área, é uma área que tem muita oportunidade. Para pesquisas, e a educação financeira como um todo também tem muita demanda, né? E ainda tem pouca oferta de trabalho sobre isso. Então, fazer pesquisa nessa área, um ensaio teórico, um experimento, poxa, o experimento nessa área é super bem visto, de como é que está a educação financeira, de como é que está o comportamento das pessoas, os vieses que as pessoas mais estão alinhadas, que levam aí o seu comportamento, a sua tomada de decisão. Então, tem uma vasta oportunidade aí para quem quiser se desenvolver nessa área. E foi isso. Eu agradeço imensamente ao convite. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído aí um pouco com vocês. Vou parar de falar, vou deixar aqui o espaço aberto para quem quiser perguntar alguma coisa. Excelente, Camila. Nós que agradecemos aí pela excelente explanação. A Inês levantou a mão, mas tem aqui uma pergunta do Flávio. Esse JFA Investimentos é um aluno nosso, Flávio. Depois eu passo para a Inês, tá? Camila, qual o papel das instituições de educação do país e os educadores em geral para auxiliar a população a se emancipar e fortificar o poder do indivíduo, ou seja, depender cada vez menos das amarras históricas do coletivismo, Estado e afins, e trazer a responsabilidade para si, enfim, educar-se financeiramente de forma planejada, prevenção e não necessitada remediação. Que linda essa pergunta, gente. Ele é liberal. Como é que é o nome da pessoa que perguntou? É Flávio, Francisco Flávio. Flávio, obrigada aí pela sua pergunta. Então, como eu falei no início, né? E aí é uma experiência nossa aqui. Quem teve aqui educação financeira na escola? A gente não tem isso, até então a gente não tinha isso no nosso currículo, né? Uma coisa que de fato a gente não tem, para poder ter essa emancipação, para ter essa discussão sobre dinheiro, para a gente conseguir administrar, não tem. Contudo, desde 2010, o governo, né, federal, lá em 2010, já pensava nessa necessidade, nessa importância da gente discutir isso dentro da sala de aula. Lá em 2010 foi criada a ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, tá? Depois joga aí no Google, vocês encontram a ENEF. E aí foi começando a falar isso, ainda com passos lentos, né? A gente está engatinhando muito nisso, mas tem essa ideia. Atualmente a gente tem na Universidade da Paraíba, Universidade Federal da Paraíba, a gente tem até um projeto com os professores de lá, numa Olimpíada de Educação Financeira, Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. E como eu falei no início,
agora no mês passado, em agosto, o MEC, ele desenvolveu o Programa Nacional de Educação Financeira, né? E aí o objetivo é exatamente, tendo em vista que na BNCC também já está lá prescrito que a gente precisa colocar isso no currículo na formação, né? Principalmente das crianças, dos jovens, né? Principalmente aí ensino fundamental e médio. Então, tem essa exigência na BNCC. Contudo, o que eu interpreto, né? Como tá lá, é assim, que a gente precisa abordar esse tema nas disciplinas dentro do nosso currículo, tá? Por enquanto só diz isso, que a gente precisa abordar o tema. Não necessariamente que eu vá ter uma disciplina de educação financeira. Por enquanto é abordar o tema. Então, veja, a gente ainda está caminhando. Com esse programa que o governo lançou, né, no mês passado, vai fornecer formações para os professores, para que a gente possa levar esse conhecimento para a sala de aula, né? Porque também não adianta falar, olha, vocês precisam abordar a educação financeira. Sim, mas cadê? A gente não teve formação, a gente nunca teve formação, a minha geração não teve essa formação, né? Então, Flávio, assim, a gente está engatinhando, já consigo ver e me animo, né, com essas iniciativas que estão tendo, mas a gente ainda precisa trabalhar bastante, levar isso, e principalmente, assim, para os jovens, eu falo mais assim para esses jovens para a criança e para o jovem do ensino médio, que aí vai conseguir o primeiro emprego, e aí o que vai fazer com esse primeiro salário, né? Então, estamos engatinhando. Inessa, pode fazer sua pergunta. Obrigada. Bom dia, gente. Então, professora Camila, adorei o seu conteúdo, parabéns. Eu queria saber qual disciplina a senhora administra na universidade. Pronto, oi, Nessa. Obrigada, viu? Então, lá no IFCE, atualmente, eu sou professora dos cursos técnicos, né, do ensino profissional. Eu dou a disciplina nos cursos regulares de economia, de contabilidade, voltado para essa área de finanças, né? Agora, no próximo ano, a gente vai abrir o curso técnico em administração, e aí eu vou ministrar a disciplina de administração financeira, né? Agora, assim, como extensão, eu tenho desenvolvido os cursos de educação financeira, mas aquilo ainda não está no nosso currículo regular, nos cursos regulares. É um curso que eu oferto no formato de extensão. E aí eu oferto lá no IFCE, né, em formato online, gratuito. Esse ano a gente não abriu. Ano passado nós tivemos 2 turmas no formato online. Quando a gente estava no presencial, teve 2 turmas também. Então, é um curso aí que eu tento desenhar para trazer todo esse arcabouço do que eu discuti com vocês. Professora, outra coisa, esse curso que a senhora falou de extensão, como é que eu faço para me inscrever, para procurar a senhora, para seguir a senhora no Instagram? Pronto, olha só, vou colocar aqui no chat, Fique em Casa, do IFCE. Busca aí no Google, esse Fique em Casa. Esse Fique é um programa que a gente tem lá no IFCE, que são cursos de formação continuada, né, inicial e continuada, de extensão. E aí, com essa pandemia, eles fizeram um Fique em Casa, que aí é o formato totalmente online e gratuito. Então, a gente tem lá a página do Fique em Casa, tem diversos cursos com várias cargas horárias. Esse, como eu falei, esse ano a gente não ofertou, né? Ano passado eu tive 2 turmas. Acredito que no ano que vem a gente vai abrir. Então, assim, fica ligada aí nesse site, lá nessa página do Fique em Casa. E nas redes sociais também do IFCE, que aí a gente sempre divulga lá alguma palestra, os cursos, tá? Eles variam, tem de 40, tem de 80 horas, sempre gratuito. Gente, a última oportunidade, né, para fazer mais uma pergunta. Alguém vai deixar passar a oportunidade? Bom, Camila, a gente teve aqui alunos da administração, mas também alunos das engenharia civil de produção e da arquitetura e urbanismo, né? E também alguns alunos do direito, eu já soube que vieram também. Isso. Então, quem é do direito pode preencher o formulário da administração, tá? Natália, você quer perguntar?
Sim, é só. Bom dia, né? Só tirar uma dúvida. Com relação à reserva de emergência, né, que a senhora falou, o quanto é interessante a pessoa ter guardado para suprir essas necessidades, já que é uma emergência, é difícil a pessoa ter mensurado, né? Quanto é esse valor, mais ou menos. Oi, Natália, bom dia. Muito boa sua pergunta. Normalmente a gente fala da reserva de emergência baseada no custo de vida que a pessoa tem. Então, quando você foi fazer lá o seu orçamento, né, que você delimitou as categorias, imagina que hoje você não tenha emprego, você não tenha nenhuma fonte de renda. Como é que está a sua vida hoje? O que você precisaria para manter o seu custo de vida? Ah, nossa, eu moro de aluguel, eu preciso ter esse dinheiro do aluguel, eu preciso ter um dinheiro de alimentação e preciso pagar meu plano de saúde. Se eu não tiver nada de renda, se eu não sair para canto nenhum, não me divertir nem nada, isso eu preciso honrar. Quanto é? Primeira coisa que você vai calcular o seu custo de vida. Ah, para eu viver tranquilo, eu preciso, sei lá, de R$ 2.000 por mês. Aí a sua reserva de emergência, você faz um cálculo baseado nisso. Talvez em 6 meses, a gente recomenda aí no mínimo de 5 a 6 meses do seu custo de vida. Então, por exemplo, vamos colocar aí que você vai ter uns R$ 12.000, se seu custo de vida for de 2.000, junta aí uns R$ 12.000, pronto, tá ali, guardadinho. Porque como a gente falou, né, para emergência. Quando a gente fala em emergência, principalmente nesse fato de você perder a sua fonte de renda. Então, você tem ali pelo menos em 6 meses para você conseguir se reestruturar, para você conseguir voltar ao mercado de trabalho. Então, seria mais ou menos uma conta assim. Calculou o custo de vida, fez ali uma continha de 5, 6 meses no mínimo para viver disso. Entendi, professora. Muito obrigada. Excelente palestra, viu? Obrigada, Natália. Bom, então é isso, gente, né? Muito obrigado, Camila. Eu acredito que sua palestra realmente ela fez muito sucesso porque é um tema que é importante, né? Dada essa ausência histórica de nós não termos essa formação em finanças pessoais, que não se trata de você não comprar, não gastar, mas de você usar bem o seu dinheiro. Não importa a quantidade, né? Se você ganha um salário mínimo ou 100 salários mínimos, isso, o gastar errado, né? Engloba muita gente, às vezes pessoas mesmo que tenham uma educação formal, ensino superior e tudo, mas a educação financeira não tem relação com isso. É essa coisa que vem realmente de família, pode vir, algumas pessoas têm porque vem de família, mas também a escola pode ter um papel importante, os educadores, como o Flávio ressaltou, e eu espero que você tenha algumas palavras finais. Os meninos estão pedindo contato, estão pedindo material. Obrigada, José Lima fez uma pergunta. Se ele quiser falar, e depois eu termino. Pode falar, Crisóstomo. Nosso professor de matemática financeira, ele é economista. Então, ele está tendo aqui orgasmos múltiplos com a sua palestra. Fala, Crisóstomo. Liga o áudio. Pronto. Deixa eu desligar aqui. Bom, eu queria, como o Eurivan acabou de dizer, eu sou professor de economia, de matemática financeira, e durante os momentos que eu estava ali ouvindo, eu refleti muito sobre as sinapses, lá do Daniel Goleman, e como muitas vezes a gente tem que estar atento mesmo a essas escolhas. Parabéns. E eu quero me aprofundar mais, eu já fiz uma foto das suas indicações de bibliografia, porque essa parte é fundamental para as nossas escolhas. O livro de economia, um dos capítulos que eu uso no livro de economia são escolhas e consequências. E a gente nunca está preparado para isso. E você enfatizou isso de uma forma fantástica. Parabéns. Muito obrigado pelas bibliografias, vou estudar e vou repassar também para os nossos alunos. Crisóstomo, muito obrigada, viu? Fascinante. E me lembrou muito Daniel Goleman.
As sinapses, elas é que nos levam a essas decisões imediatas. E eu sempre chamo a atenção para isso, porque a gente tem que ponderar. A sinapse é para fazer, morrer ou correr, escapar. Só que o ambiente nos propicia várias escolhas. Eu não tenho que agir de acordo com ela. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, então vamos lá. Eunivan, vou te mandar daqui a pouco a apresentação, você pode disponibilizar para os alunos. O artigozinho que eu falei lá, eu esqueci o nome, que perguntou lá no começo, né, sobre a questão da religião, eu vou disponibilizar esse artigo para vocês lerem também. O meu e-mail está no final da apresentação, mas eu vou colocar aqui também. Quem quiser contato. Opa, botei tudo em maiúsculo, mas vocês sabem que é minúsculo. Eu criei uma página no Instagram para virar blogueira, mas, gente, não dá para mim, não. Eu não consegui manter, mas está lá. O nome é Rico Bem Novinho, é o nome da palestra. Mas já faz tanto tempo que eu não posto nada, mas quem sabe um dia eu vou voltar a postar alguma coisa. Mas querendo lá seguir ou mandar mensagem por lá também, por direct, pode ficar à vontade. É isso, então fica atento também lá na página do IFCE, que tem um curso gratuito, e assim, eu estou sempre desenvolvendo, meu sonho mesmo é levar assim, para o Ceará todo, a princípio, né? Depois para o Brasil, para o mundo, levar a educação financeira. Então, sempre estou desenvolvendo alguns projetos, fica lá atento na página do IFCE também, que sempre sai alguma oportunidade. Agradeço imensamente a oportunidade, o convite do Eunivan, agradeço a abertura aqui da Unicristos, poder levar esse assunto para cada vez mais pessoas, para os alunos, para os jovens, eu acho que é fundamental, a gente precisa disso mesmo para tomar melhores decisões. Como o Eunivan falou, né? Independente se eu ganho um salário mínimo ou se eu ganho 10 salários mínimos, se eu não sei tomar decisões financeiras boas, se eu não sei gastar bem meu dinheiro, não adianta. Não adianta, ganha 100 mil reais o salário mensal, mas eu tenho uma dívida de 115. O que adianta? Né? Então, é importante. Obrigada pelo espaço. Bora ficar rico bem novinho, levar a educação financeira aí para o Brasil todo. Ouçam aí os ensinamentos da Camila, que aí, quem sabe, um dia vocês possam passar um Réveillon em Times Square, em Nova York, como a Camila já fez. Tudo com planejamento financeiro, tudo com muito planejamento. Bom, gente, no segundo horário, a gente já atrasou, mas vamos começar 10 horas, 10 e um pouquinho, vamos ter as apresentações de artigos, dos artigos dos nossos programas, que é a Estatística Descomplicada, o lado negro do pensamento grupal e sobre microempreendedorismo. Logo mais à noite, a partir das 19 horas, nós teremos o Talk de Inovação, com a nossa professora de Gestão da Inovação, Bruna, moderando, né, um bate-papo com 3 especialistas, o Alan Brito, que é analista de negócios do Sebrae, a Michele Giacomi, que é coordenadora de inovação do Núcleo de Tecnologia do Governo do Estado, e o Maurício Cardoso, que é Head de Venture e Novos Negócios do Grupo Povo. Então, vai ser um bate-papo bem bacana, bem multifacetado sobre a gestão da inovação no nosso cenário, ok? Então, muito obrigado pela participação de todo mundo e nos vemos em breve. Camila, foi show, obrigado. Tchau, pessoal, obrigada, bom dia.